1958, a ferida da perda em casa ainda sangrava e o mundo olhava para nossa seleção com desconfiança. Mas o que quase ninguém te conta é que a maior revolução do esporte começou com um segredo guardado nos bastidores da convocação. Imagine o cenário. A Suécia, um país frio, distante e com uma cultura totalmente diferente da nossa. No meio daquela delegação brasileira, surgia a figura que quebraria todas as barreiras. Um garoto negro, de 17 anos, chamado Edson Arantes do Nascimento. Pelé era praticamente uma criança, mas carregava o peso e a esperança de uma nação inteira nas costas. O mundo não estava preparado para ver um jovem negro brasileiro dominar a bola com tanta elegância em pleno solo europeu. Só que o caminho para a glória foi um drama. Pouca gente recorda, mas o futuro rei quase assistiu àquela Copa pela televisão. Ele desembarcou com uma lesão no joelho, e especialistas diziam que ele não tinha maturidade para um torneio mundial. O psicólogo da seleção chegou a recomendar que ele não jogasse por ser jovem demais. Na grande final contra a Suécia, os donos da casa sentiram o impacto da genialidade pura. Aquele chapéu histórico e o gol de cabeça mostraram que a coroa do futebol mundial já tinha um dono legítimo. O apito final trouxe a imagem do século I, um menino negro chorando de emoção no ombro do goleiro Gilmar. Naquele momento, o Brasil deixava de ser o vira-lata do mundo para se tornar o dono do planeta. A realeza estava coroada e o mundo inteiro se curvava ao nosso primeiro título. Mas a história não para aqui, porque manter o trono seria um desafio ainda maior e cheio de reviravoltas. Se gostou desse começo épico, se inscreva no canal e ative o sininho. Muito obrigado e até já! 4 anos depois da glória eterna nos gramados da Suécia, o mundo desembarcou no Chile para a Copa de 1962. O Brasil era o time a ser batido, mantendo a base vitoriosa de 58 e contando com um Pelé ainda mais maduro e letal. Mas o destino reservava um teste de fogo logo no segundo jogo da fase de grupos contra a Tchecoslováquia. O rei sentiu a coxa e a lesão silenciou o estádio, deixando uma nação inteira em choque absoluto. Sem o melhor jogador do mundo em campo, o sonho do bicampeonato parecia estar escapando por entre os dedos dos brasileiros. Foi exatamente nesse momento de incerteza e silêncio que surgiu a figura mítica de Mané Garrincha. Ele não era apenas um jogador de futebol, mas sim a alegria do povo, com suas pernas tortas que desafiavam a lógica da física. Garrincha assumiu a responsabilidade total e transformou os gramados chilenos em seu palco de circo particular. Cada drible era uma obra de arte, e cada arrancada deixava os defensores perdidos no tempo e no espaço. Ele carregou o Brasil nas costas, mostrando que o futebol brasileiro era muito maior do que qualquer individualidade. A semifinal contra o Chayo, os donos da casa, foi uma verdadeira guerra dentro das 4 linhas. Garrincha deu um show à parte, marcando 2 gols e terminando expulso de forma polêmica após reagir aos constantes chutes que recebia. Reza a lenda que até o governo brasileiro se mobilizou nos bastidores para garantir que ele pudesse jogar a grande final. Na grande decisão, reencontramos a Tchecoslováquia. Saímos atrás no placar, mas a resiliência brasileira brilhou mais forte. Amarildo, o substituto do rei, além de Zito e Vavá, garantiram a virada histórica por 3-1. O apito final confirmou o que parecia impossível, pois o Brasil era bicampeão mundial, provando sua hegemonia absoluta. Mas se o bissexual em 62 foi a consagração de Garrincha, o que viria 8 anos depois mudaria para sempre a estética do esporte. Se você acha que já viu tudo, espere até chegarmos ao México em 1970, onde o que aconteceu foi perfeição em movimento. Não perca o próximo bloco, porque o Tri está logo ali. Obrigado por acompanhar até aqui. Nos vemos na próxima parte dessa história épica. Agora, esquece o preto e branco, porque o mundo finalmente ganhou cores vibrantes. Em 1970, o México não foi apenas o palco de uma Copa do Mundo, foi o cenário de uma obra de arte em movimento. Pela primeira vez, as pessoas puderam ver pela televisão aquele amarelo canarinho brilhando intensamente. Sob o sol forte do meio-dia mexicano, parecia que a camisa do Brasil tinha luz própria. E dentro de campo, os nossos craques confirmavam que aquela luz era real. Imagina só o que passava na cabeça do técnico Zagallo antes do torneio começar. Ele tinha em mãos um quebra-cabeça que qualquer outro treinador teria medo de montar. Eram 5 jogadores que eram os donos absolutos da camisa 10 em seus clubes: Pelé, Tostão, Gerson, Rivelino
e Jairzinho. Muita gente dizia que não ia dar certo, que ia faltar espaço e que o time ficaria desequilibrado. Mas o que vimos foi a maior sinergia já registrada. Eles não apenas jogavam, eles desfilavam. O entrosamento era tão absurdo que parecia que eles conseguiam ler os pensamentos uns dos outros. Cada jogo daquela campanha foi um capítulo de cinema. Tivemos o milagre de Gordon Banks, após a cabeçada certeira do Pelé. Tivemos o Jairzinho, o nosso eterno furacão, fazendo o que ninguém mais conseguiu até hoje, marcar gols em todos os jogos da competição. E o que dizer do Gerson, o canhotinha de ouro, ditando o ritmo do jogo como um maestro de uma orquestra impecável no meio de campo? A final contra a Itália foi a consagração máxima dessa perfeição. O quarto gol brasileiro naquela decisão é a definição de futebol coletivo. A jogada começou lá atrás, passou pelos pés de quase todo o time, teve o drible desconcertante do Clodoaldo e terminou com aquele passe magistral de Pelé para o capitão Carlos Alberto Torres chegar soltando uma bomba na rede. Grito de tri ecoou pelo planeta e o Brasil garantiu a posse definitiva da Taça Jules Rimet com 100% de aproveitamento. A gente achava que o topo do mundo seria o nosso lugar para sempre depois de um show desses. Só que o destino guardava um teste de paciência gigante. Foram 24 anos de espera e de muita saudade de levantar o caneco. O que aconteceu nesse intervalo e como surgiu a redenção histórica nos Estados Unidos? Prepara o coração que a gente te conta agora. 24 anos de angústia! Esse era o tamanho do deserto que o torcedor brasileiro atravessava até chegar na Copa de 1994. Nos Estados Unidos, o clima era de desconfiança e muita gente torcia o nariz pro estilo de jogo implementado pelo técnico Carlos Alberto Parreira. Diziam que era um time operário, pragmático e sem a magia de antigamente. Mas o que ninguém contava é que aquele grupo tinha uma fome de vitória. E no comando dessa missão, a gente tinha uma das duplas mais letais da história do futebol mundial: Romário e Bebeto. Ver os dois jogando juntos era como assistir a uma dança perfeitamente sincronizada. O baixinho estava no auge da sua marra e do seu talento, enquanto o Bebeto era a inteligência e o suor. Um dos momentos mais marcantes aconteceu nas quartas de final contra a Holanda. Depois de balançar as redes, o Bebeto saiu comemorando como se estivesse ninando um bebê em homenagem ao seu filho recém-nascido. O Romário e o Mazinho chegaram junto na celebração e aquela imagem virou o símbolo de uma união inquebrável. Mas a jornada foi pesada. O calor nos estádios americanos era algo de outro mundo, um sol escaldante que sugava a energia de qualquer atleta. E tudo isso culminou naquela final épica contra a Itália no Rose Bowl. Foram 120 minutos de um empate nervoso, sem gols, sob uma temperatura que parecia derreter o gramado. A decisão foi pros pênaltis, um roteiro de filme de terror. O grito de Etetra ecoou pelo planeta inteiro. O jejum acabou! O Brasil voltava a ser o rei do mundo, com Romário sendo o grande protagonista daquela conquista histórica. Foi o título da superação, da alma e do fim de uma era. Mas a nossa história épica ainda tinha um último e emocionante capítulo reservado. Prepare o seu coração, porque agora a gente vai entrar no ano de 2002, onde um craque desacreditado iria provar que o Brasil sempre volta mais forte. Chegamos ao capítulo final dessa jornada épica e o cenário para a Copa de 2002 não era nada animador. Depois do trauma de 98 e das lesões gravíssimas no joelho, quase ninguém acreditava que o Ronaldo Fenômeno voltaria a jogar futebol em alto nível. Ele passou anos entre cirurgias e sessões de fisioterapia, mas o destino guardava algo surreal para o nosso camisa 9. O técnico Felipão bancou a convocação contra tudo e contra todos, e o Brasil inteiro segurou o fôlego enquanto a bola rolava nos gramados. Mas antes da bola rolar na fase decisiva, rolou um segredo que pouca gente entendeu na época. Lembra daquele corte de cabelo bizarro do Cascão? Pois é, o Ronaldo revelou anos depois que aquilo foi uma estratégia de mestre. Ele estava com uma dor chata na perna e a imprensa inteira só falava da lesão. Para tirar o foco dos jornalistas e diminuir a pressão sobre o seu físico, ele resolveu fazer aquele visual maluco. Funcionou demais. O mundo só falava do cabelo e ele pôde focar totalmente em balançar as redes. E aí, veio a grande final contra a poderosa Alemanha. O primeiro gol nasceu de um erro do próprio Kohn, que o Ronaldo não perdoou e empurrou para o fundo das redes. No segundo gol, aquela corta-luz genial do Rivaldo deixou o Fenômeno livre para bater colocado e correr para o abraço.
Ver o Ronaldo chorando no banco de reservas depois de ser substituído foi a imagem mais emocionante da história do esporte. Ele não estava chorando de dor, mas sim de alívio por ter vencido o mundo e os seus próprios limites. Aquela seleção era pura magia com Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Roberto Carlos e o Paredão Marcos garantindo tudo lá atrás. O capitão Cafu erguendo a taça sobre o pedestal foi o momento em que as 5 estrelas finalmente brilharam no nosso peito. Relembrar essa trajetória de 1958 até 2002 mostra por que o Brasil é o único pentacampeão. Superamos o Maracanazo, revelamos o Rei Pelé, encantamos o mundo no México, quebramos o jejum nos Estados Unidos da América e assistimos à ressurreição do fenômeno. Se você curtiu essa série especial, não esquece de deixar o seu like e se inscrever agora no canal para não perder os próximos vídeos. Comenta aqui embaixo qual dessas Copas foi a mais marcante para você e compartilha com seus amigos. Valeu demais! Um grande abraço e até a próxima!